Já estamos no ar. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos conselhos tutelares nas favelas e periferias aqui do Rio de Janeiro. E para conversar com a gente essa noite, nós temos a professora Miriam Kresinger, da UFRJ, e Sabrina Damasceno, do Sementes do Salgueiro, favela ali da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. A gente quer agradecer muito ao Vídeo Saúde pela parceria, distribuidora da Fiocruz, parceira na construção dessa conversa, dessa live, dessa noite, ao Dicionário de Favelas Marielle Franco e ao Ocupa Tijuca, movimento social importante que vem produzindo uma série de discussões sobre a Grande Tijuca e sobre a sociedade como um todo e o acesso à cidade. E dessa vez a conversa é sobre os conselhos tutelares. E a gente vai conversar inicialmente com a professora Miriam Kresinger sobre a importância do conselho tutelar para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, do próximo pleito eleitoral, que vai acontecer no dia 1º de outubro. Então, dia 1º de outubro, das 8 às 17, nós temos eleições para novos conselheiros e conselheiras que vão ser, durante o período de 4 anos, guardiões e guardiãs do Estatuto da Criança e do Adolescente. Professora Miriam, boa noite, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você começasse falando um pouquinho de quem você é, o que você faz e a importância dos conselhos tutelares para as favelas e periferias, a importância das eleições, da mobilização e um contexto, né, olhando em perspectiva o que foram as eleições para o Conselho Tutelar em 2020 e agora nesse próximo período que começa no dia 1º de outubro. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Você tem 15 minutos, sei que é pouquíssimo tempo, mas a gente tem certeza que você vai conseguir usar muito bem o seu tempo. Obrigada. Obrigada, querida Mônica. Uma honra estar aqui com você, com Sabrina, com Kaique, Gerson, que está aqui na parte de trás dos bastidores. Queria agradecer e parabenizar a Fiocruz pela iniciativa e todos os parceiros que participam desse processo, desse momento de construção desse espaço, que ele é muito raro, infelizmente, nós vemos muito pouco aqui os espaços acadêmicos, as universidades criando essa discussão e abrindo essa agenda como uma agenda prioritária. E é reflexo de como a nossa sociedade trata as nossas crianças e os nossos adolescentes. A forma como a gente está vivenciando esse processo espelha muito a forma como a gente olha para as nossas crianças. Mas antes de falar sobre a importância deste debate, deste momento, que é a gente assumir o nosso compromisso, nosso dever cívico de ir às urnas, mesmo a gente não sendo obrigado a participar, né? Mas da gente poder se comprometer no dia 1º de outubro, eu queria me apresentar. Então, eu sou Miriam Kresinger, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ. Eu vou me apresentar para as pessoas que têm deficiência visual, que não estão me enxergando. Eu sou uma mulher de cor branca, tenho cabelo grisalho, estou usando um óculos verde, um manto rosa, atrás uma parede branca. Tenho 58 anos, tenho uma formação ligada ao campo do serviço social, das políticas sociais. E esse tema, desde que ele surge, né, que é com o advento do ECA, nos anos 90, todo o debate de a gente conseguir garantir um sistema de garantia dos direitos, de proteção social dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente daquelas crianças que estão em situação de mais exposição às violações, porque o Estado, a sociedade, não permite, não oferta políticas públicas na garantia do desenvolvimento desses sujeitos, conforme a gente tem tanto previsto na Constituição como nas leis infraconstitucionais, e o ECA é uma delas. A gente tem, então, um conjunto de instituições que vão sendo criadas, que vão sendo desenvolvidas para criar esses mecanismos de proteção. E aqui a gente, então, vai ter como uma atitude quase que alguns chamam que inédita do nosso país, a criação desses conselhos tutelares. Ele tem mais ou menos, é jovem, é uma instituição jovem, né, tem uns 33 anos,
mas a sua consolidação em nível de Brasil, a gente não tem ainda mapeado, né? Mas todos os municípios do Brasil precisam ter, no mínimo, um conselho tutelar, e a cada 100 mil nós temos que ter esse órgão, que é composto de 5, é um colegiado composto de 5 conselheiros, conselheiras, e tem os suplentes. Esses conselheiros e conselheiras são escolhidos pela sociedade. E eles são escolhidos de que forma? A partir de um desenho das regiões que a gente está inserida, se calcula uma média. Então, o Rio de Janeiro, que é o meu lugar de fala, é uma capital, né, que tem 19 conselheiros, deveria ter no mínimo uns 63 conselhos, e tem 19 conselhos, né? A gente não chega a 100 conselheiros. Então, nós estamos num déficit de garantia de um sistema de proteção que, como eu falei no início, é reflexo da ausência e do não cumprimento da questão da criança e do adolescente como uma questão central na prioridade das políticas públicas. Quando a gente abre esse espaço aqui para poder olhar para essa questão da eleição, da escolha desses representantes, eu chamo a atenção para a ausência de debate, né? A gente não vê na mídia uma discussão mais qualificada sobre a importância de nós irmos às urnas no dia 1º. Isso é reflexo de um desconhecimento que contribui para a população não saber como ela é importante ir. E por que é importante ela ir no dia 1º, escolher candidatos e candidatas que tenham um perfil. Que perfil é esse? Do que a gente está falando? Um perfil de pessoas comprometidas no campo, né, progressista democrático dos direitos fundamentais, dos direitos humanos dessas crianças e adolescentes. Traduzindo, pessoas que têm uma visão que possa não reproduzir uma lógica de racista, criminalizadora, misógina, que tem uma visão, muitas vezes, conservadora de família, que está descolada dos territórios. Depois Sabrina vai falar. Então, a gente, muitas vezes, não se preocupa com quem está representando os direitos dessas crianças, e essas representações, elas encarnam segmentos conservadores, religiosos, até políticos partidários, que não estão em sintonia com aquilo que a gente tem que lutar e defender. Então, são pessoas que precisam ser altamente qualificadas, politizadas no melhor sentido da palavra, da política, comprometidas, engajadas, porque elas vão ser ali as defensoras no território dos direitos das crianças que crianças e que jovens, aquelas que estão mais expostas a situações de violência. No campo das ausências de políticas, da rede de proteção, por exemplo, no campo da saúde, da educação, da assistência, quando as crianças não têm aí a presença de uma rede de proteção social que garanta essa família no cuidado, não é a família que deve ser criminalizada e punida. O conselho tem que notificar, tem que criar medidas para que se cumpra a garantia da vaga creche, ele tem que produzir dados, ele tem que produzir informações, ele tem que saber se articular com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Poder Municipal. Então, é uma pessoa que precisa ter, além de uma bagagem política, territorial, de território, do dia a dia, de um olhar, de ter uma formação e um compromisso político com a causa das crianças e adolescentes, ele precisa ter uma qualificação também. Então, ele precisa ser comprometido com a sua qualificação, ela precisa ser comprometida, que é contínua, não é uma coisa assim que agora eu sei lidar com o tema e vou virar candidato e eu tenho condições, porque eu já trabalhei 2 anos no projeto de gestão. Ele precisa estar aberto a se qualificar continuamente. Como é que a gente fica sabendo disso? A gente precisa primeiro saber quem são os candidatos, as candidatas da nossa região, a gente precisa entrar nos sites, nas plataformas do nosso município, aqui da prefeitura. Existe o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que está no processo de construção e organização dessa eleição, e lá tem informação onde que eu voto. A gente vai votar, não necessariamente que é na zona, mas não é na seção e nem no lugar que a gente vota. Tradicionalmente, né, a gente pode votar numa escola, provavelmente próxima daquela região, porque a eleição ela é mais concentrada. É importante, então, buscar esse endereço, essa informação, mas é fundamental nós entendermos a importância de ir às urnas, porque não é só um ato de ir lá votar e escolher, mas é de saber acompanhar. São 4 anos que essa pessoa fica representando os direitos e fica ali incidindo na vida das crianças e adolescentes. É um poder imenso de entrar na vida das famílias, de entrar nos territórios. Esse poder pode ser utilizado para promoção e defesa
numa ação preventiva, numa ação que possa incidir nas políticas públicas, mas pode ser usado para uma ação que não é ação de responsabilidade, que é uma ação muitas vezes fiscalizadora, punitivista. O conselho não é juiz, não tem que julgar, ele não tem poder de polícia, mas ele pode usar as forças policiais, sim, muitas vezes, para proteger crianças que estão expostas a uma extrema violência. Então, ele precisa ter um domínio, ela precisa ter um domínio, ela precisa ter uma abertura, ela precisa ter uma sensibilidade para esta função. E como é que a gente consegue qualificar e valorizar? Porque tem pessoas que são extremamente qualificadas, que estão fazendo um trabalho de domingo a domingo, extremamente sérias, e muitas vezes não são valorizadas. Por quê? De novo, porque a sociedade não abre e não reconhece esse espaço. E aqui o debate é especialmente nas áreas mais periféricas, os moradores e moradoras de favela, entender a importância de poder olhar, não se submeter muitas vezes a uma orientação que vem de um campo religioso ou de um campo partidário que não tem conexão com a pauta, entender o que significa essas pessoas que estão ali se colocando, quem são essas pessoas, a história delas, compromisso que elas têm, porque é um trabalho de muita responsabilidade por 4 anos e que a gente vai estar escolhendo para nos representar enquanto cidadãos que temos compromisso com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Não sei se eu já falei demais, teria muitas coisas para falar. Esse é um tema que vem me mobilizando. A partir de 2014, eu começo a observar que a sociedade, não sei se Mônica concorda, Sabrina, aqui no Rio, especialmente, a gente começa em 2014, nas eleições para conselheiros, começa a ter um processo de mais acirramento, de mais disputa. Em 2019, tem muitas questões que atravessam esse campo, que eu nunca tinha visto, mas nós temos ainda uma pouca participação popular nesse espaço de votação. Então, é fundamental que esse ano a gente aumente ainda mais o debate e a presença das pessoas cumprindo, né? Não é obrigatório e é por isso importante esse trabalho aqui de sensibilização. Muito obrigada, Miriam. Acho que você traz elementos importantes. A gente vai falar daqui a pouco, né? Mas a gente vai ouvir agora a Sabrina Damasceno, que é de Sementes de Salgueiro, e acho que vai ser muito complementar a sua fala em relação à participação, à mobilização da sociedade, principalmente dos territórios em torno desse tema, e do quanto a mobilização, a veiculação das notícias, dos locais de votação, né, mesmo não sendo obrigatório, sendo facultativo, é importante que a sociedade participe, que ela entenda a importância e a responsabilidade dessas pessoas que vão ficar por 4 anos, né, tendo um poder muito grande, um poder de ingerência, um poder de entrar, né, no mais íntimo das famílias, e famílias, por vezes, com situações extremas. Eu acho que a Sabrina pode falar com a gente um pouquinho sobre isso. Sabrina, obrigada pela sua presença aqui essa noite. Acho que vai ser muito ilustrativo dessa introdução que Miriam faz sobre a necessidade de uma sensibilidade, de um conhecimento dos territórios, de uma responsabilidade, de uma qualificação, de uma identificação do conselheiro e da conselheira com os territórios, com a realidade vivida pelas populações, principalmente pelas crianças e adolescentes do território. Sabrina, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a vocês pelo convite, né? Meu nome é Sabrina Damasceno, sou coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação aqui no estado do Rio de Janeiro. Participo do Ocupa Tijuca e fui convidada hoje para falar daquela região que o Ocupa Tijuca, né, tem um trabalho mais massivo e mais presencial dentro da sociedade civil, né, carioca. Eu senti uma necessidade muito grande depois desse problema que nós tivemos de uma pandemia mundial, porque a gente recebe hoje crianças que elas não conseguem ainda ser letrada no âmbito amplo, né, da palavra letrada. As crianças, elas hoje vêm com uma dificuldade muito grande educacional, né, em relação à leitura, à interpretação,
e a própria representatividade da criança. Hoje, a criança ela não se sente representada dentro das unidades escolares. Então, a gente hoje, dentro dos Sementes do Salgueiro, a gente faz um resgate dessa representatividade do povo preto e dos povos originários que fundaram, né, a comunidade do Salgueiro, porque quem não conhece a comunidade do Salgueiro, ela foi fundada por uma pessoa indígena, né, que é a Jurema Batista, e o território, ele foi um território que foi sitiado, né, entre aspas, foi dominado pelos negros escravos que tinham um engenho, né, ali, né, do barão, e o barão deu aquelas terras, entre aspas, para os negros, né, escravizados, morarem lá. Então, nós temos lá uma representatividade muito grande da população preta no Salgueiro. Como a gente tem, né, uma representatividade muito grande, nós hoje vamos falar sobre o atendimento na educação, a soberania alimentar e, principalmente, água e esgoto, né, na comunidade do Salgueiro. Lá nós temos um problema muito grande, mas não é um problema muito grande porque a clínica da família ou porque a instituição, né, de saúde não atende. Ele atende, mas não comporta, porque hoje a gente tem um aumento muito grande nas crianças com PCD, né? Infelizmente, e elas não têm o atendimento que deveria ter, né? Eles precisam de um psicólogo que faça terapia ocupacional, as famílias precisam desse apoio. E eu acho que essa parceria do Conselho Tutelar, né, a gente escolher, fazer uma boa escolha em relação aos candidatos que a gente tem do Conselho Tutelar, candidatos que conheçam as necessidades do território, né, para a gente poder ver como a gente pode atender essas crianças, porque além da alfabetização, a gente tem outros problemas críticos de saúde no Salgueiro. A água e o esgoto do Salgueiro, em muitos locais, são canos expostos, né, porque não tem uma rede de esgoto e água fluindo até o alto do Salgueiro. Né? Então, eles fazem algumas, que a gente chama de gambiarra, para poder ter acesso à água. O esgoto, em algumas partes do Salgueiro, por exemplo, corre a céu aberto, porque não tem uma rede de esgoto lá. Então, as crianças ficam à mercê de rato, né? Um ambiente bem insalubre. Então, a gente precisa que os conselheiros tutelares que vierem a nos representar no Salgueiro, eles vejam e tenham algumas soluções em parceria com a comunidade. Porque eu acho que o Conselho Tutelar tem que ouvir a comunidade e a comunidade tem que ouvir o Conselho Tutelar. Já que ele tem que garantir o ECA e tem que garantir o direito das crianças, o Conselho Tutelar tem que estar aberto para que a gente tenha uma representatividade maior dentro do Conselho Tutelar, porque a sociedade ela precisa participar dos conselhos tutelares. E hoje a gente tem um problema muito grande na escola do Salgueiro, na Bombeiro Geraldo. A Bombeiro Geraldo está com lanche emergencial desde fevereiro, porque a escola foi inundada nas chuvas depois do carnaval e desde então a prefeitura só vai começar as obras agora, no final de outubro. E de outubro até agora, a escola ofereceu lanche emergencial para as crianças. E, por incrível que pareça, eles não sabem como vão fazer o transporte das crianças do Salgueiro para o outro CIEP, porque vai ter que fechar a escola. E a gente está com esse problema nas mãos, porque daqui a pouco chegou outubro e a gente não conseguiu resolver esse problema. Porque muitas das vezes as mães, os pais, os responsáveis, eles precisam ir trabalhar e os irmãos mais velhos é que levam as crianças para as unidades escolares. E como vai fazer indo para um CIEP que tem que atravessar a Praça Sans Penha? Como é que uma criança vai levar outra criança para um CIEP muito, muito distante? E até então a prefeitura não ofereceu nenhuma solução que a gente possa ter para oferecer aquelas crianças. Eles só disseram que as crianças vão ter que ir para o CIEP porque vai ter que fechar a unidade escolar, porque o rio passa embaixo da unidade escolar, vazou tudo e não tem cozinha. Então, lá dentro do território do Salgueiro, hoje a gente precisa de um conselho tutelar atuante,
porque se a gente não tiver, são as nossas crianças e nossos adolescentes que vão sofrer ainda mais, porque todos nós sabemos, né, que todas as crianças que moram nas periferias e nas comunidades, elas são mais vulneráveis porque nós temos uma violência crescente do Estado, nós temos um risco de saúde muito maior, porque tem certas coisas que não chegam a nosso conhecimento, né? Se a gente não procura, não busca, e a gente, como educador, a gente tem um papel fundamental, porque a gente chega lá levando esse conhecimento tanto para as famílias quanto para as crianças. Então, hoje, eu resolvi, né, junto com o grupo do Salgueiro, a gente montar esse projeto, que é o Sementes do Salgueiro. A gente, além de dar parte da cultura, né, do local, a gente tem aula de música, a gente tem aula de boxe, a gente não quer deixar as nossas crianças sem ter um caminho e uma luz para que elas saiam dessa situação. O meu sonho mesmo é ver essas crianças na UFRJ, na UERJ, na Unirio, essas crianças voando, porque se elas vencerem, a gente vence também, porque a nossa sementinha, por isso o nome é Semente do Salgueiro, a gente vai plantar uma semente para a gente colher no nosso futuro. Mesmo que a gente esteja velhinha, a gente vai ver essas crianças, né, ganhando o mundo. E é isso que a gente deseja dentro das Sementes do Salgueiro. E eu não queria só para Sementes do Salgueiro, eu queria que todas as comunidades elas pudessem ter esse acesso. Como a Mônica já citou, a criança ela é um sujeito independente nosso, né? A gente pode guiar, a gente pode dar o subsídio, e a gente, até como educador, a gente acha que nós somos os mediadores, né? Mas a criança ela já traz dentro dela um conhecimento, e a gente tem que receber esse conhecimento e ampliar esse conhecimento, porque a educação ela é uma troca. Eu troco com as crianças todos os dias, né? A criança que mora no Sementes do Salgueiro, elas têm acesso a uma horta comunitária, elas têm acesso a um herbário, elas muitas das vezes conseguem ensinar para a gente para que serve uma hora pronobis, para que serve, né, uma planta doril, para que serve uma erva cidreira. Então, a gente aprende muito com elas, e eu acho que quem tiver dentro desse conselho tutelar, ele precisa andar e caminhar junto com as crianças, eles precisam ouvir as crianças, além das famílias, as crianças, até porque como as crianças, eles são um sujeito de direito, eles são um sujeito independente da nossa vontade, né? A gente precisa muito ouvir o nosso futuro, porque são elas que vão construir daqui para frente a sociedade. Então, se a gente hoje, tem um conselheiro tutelar, né, mais presente dentro do território, a gente garante para essas crianças o direito pleno delas, porque a gente precisa de uma soberania alimentar dentro das comunidades, não só do Sementes do Salgueiro. A gente sabe que a gente tem crianças ali que elas passam algumas necessidades, né, alimentares, necessidades educacionais, e eu vou reforçar mais uma vez, a gente precisa que o próximo conselheiro tutelar monte com a sociedade um atendimento melhor para todas as crianças que tenham PCD, porque é muito complicado uma mãe, a gente não sabe como a gente, como mãe, né, e eu como mãe de uma criança PCD também, porque meu filho tem autismo, eu tive que correr muito atrás, porque o próprio Sistema Único de Saúde, ele não disponibiliza, às vezes, o que a criança precisa, o que real a criança precisa, né? Porque se só tem uma psicóloga para atender 100 crianças, a psicóloga não vai conseguir atender 100 crianças no mês. E aí o CISREG vai passando, e a criança não consegue alcançar o que ela poderia alcançar se tivesse um tratamento correto dentro tanto das unidades escolares quanto das unidades de saúde, né? E eu peço para todas as pessoas que hoje estão assistindo a live ou que vão assistir a live depois, procurem dentro dos seus territórios um representante que, de fato, vá
trocar com a comunidade e vá fazer um trabalho, né, mais conciso dentro da unidade, porque ultimamente a gente, dentro do Conselho Tutelar, a gente tem um problema muito grande, porque hoje a maioria dos conselhos tutelares eles estão sendo invadidos por fundamentalistas religiosos, né? E aí a gente acaba tendo um problema muito grande, porque às vezes o fundamentalismo religioso ele não consegue respeitar a posição do outro. Então, ele acaba tolhindo e acabando com toda a diversidade que a gente tem no Brasil, porque o Brasil é um país muito diverso, né? Então, é um apelo que eu faço a todos vocês. Boa noite para vocês, Motumbá a todas, todes e todos. Obrigada, Sabrina. Acho que você traz elementos importantes, assim, nesse complemento, né, a fala da professora Miriam em relação ao território. Acho que fica num diálogo entre vocês a necessidade da qualificação do conselheiro, que essa qualificação ela seja alinhada também com uma sensibilidade em relação ao território, né? E que haja, sobretudo, um processo coletivo na construção das saídas, né, para garantir efetivamente o direito das crianças e dos adolescentes. Mas eu quero dizer para vocês que a gente está com uma audiência bacana e que a gente já tem algumas intervenções. Mas eu queria abusar um pouco aqui do poder e já deixar uma pergunta para vocês irem pensando. Qual é o papel das instituições locais no processo de mobilização para o Conselho? Qual é o papel que as instituições locais têm, né? Segundo, a gente vai ler aqui, vou pegar a colinha, o Jairo Garcia, obrigada, Jairo, ele fez um comentário dizendo o seguinte, chamando para fortalecer o processo democrático de eleição para os conselhos tutelares. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de fato, fazer uma mobilização muito democrática, até porque, como a professora Miriam lembrou muito bem, não é uma eleição obrigatória. Então, isso torna o desafio maior, mas também é muito interessante, porque estimula com que toda a sociedade entenda que não só o Estado, como chama a atenção a professora Miriam, né, da responsabilidade do Estado em garantir a defesa incondicional dos direitos da criança e do adolescente, o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas cabe a toda a sociedade. E o desestímulo da sociedade, sem um processo de campanha midiática que seja forte, que seja vigoroso, né, que seja veiculado em todas as mídias oficiais, não só, né, em determinados espaços muito específicos, mas que a grande mídia possa chamar ao debate para que a população de conjunto, de forma ampliada, possa se responsabilizar pelas crianças. E aí, um pouco em diálogo com a Sabrina, eu lembro que a sociedade africana ela entende a responsabilidade do cuidado da criança como sendo de toda a comunidade, de toda a sociedade. Então, não é o conselheiro do salgueiro, do borel, da formiga, do alemão. Não, é o conselheiro da sociedade, daquelas crianças que são sujeitos de direitos. Então, eu pergunto para vocês qual é o papel das instituições locais nesse processo. Bom, vocês vão aí pensando, enquanto isso, eu vou ler aqui a intervenção da Sônia Maciel. Ela diz o seguinte: obrigada, Sônia, obrigada, Jairo. Sem dúvida, o Conselho Tutelar terá que ver essa demanda sobre a saúde mental das crianças. Eu acredito que ela está fazendo um diálogo com a sua intervenção, Sabrina, e isso é uma questão que me chama muito a atenção, né? Os órfãos da Covid. Como estão, por exemplo, os órfãos da Covid-19? E ela diz o seguinte, né? É fundamental que a gente pense na saúde mental dessas crianças. Não só nas crianças PCDs, né, que você chama atenção
também com muita veemência na sua fala, mas as crianças que passaram por processos de luto, né, perdendo, às vezes, pai e mãe, ou quem cuidava dessas crianças durante a pandemia. Franklin Souza diz o seguinte, fazendo um recorte na pauta da inclusão, além do atendimento ao público, obrigada, Franklin, da educação especial, né, como garantir acesso, permanência e apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados pela PCD, ou seja, como é que a gente garante, de fato, não só o acesso, mas a permanência e a apropriação. E, por fim, tem aqui, por enquanto, tem a intervenção, a Sônia voltou para o debate, e tem a Lira Maria Brasileiro, ela diz o seguinte, como tem sido, é uma pergunta para vocês, como tem sido a atuação dos conselhos tutelares na questão cada vez mais emergente da violência nas escolas públicas? Esse é um elemento muito importante, né? As escolas têm sido cada vez mais cenário de eventos violentos num processo ascendente. E a Sônia Maciel volta para o debate dizendo o seguinte, está na TV diariamente a falta de atendimento geral das crianças com espectro autista na saúde, um pouco em diálogo com você, Sabrina, quando fala do CISREG, quando a gente pensa, né, que crianças e idosos devem ser prioridade, né, nos atendimentos, né, prioridade em todos os sentidos. Então, ela chama atenção para isso, né? Como é que está na TV diariamente a falta de atendimento geral às crianças com espectro autista na saúde e como está o atendimento dentro da escola municipal. Por fim, né, eu conheço bem ali a Escola Bombeiro Geraldo Cláudio e você traz uma situação muito grave, porque esse deslocamento não é só um deslocamento prático por uma questão de infraestrutura. Você tem toda uma questão afetiva, você tem toda uma sensibilidade que pode, inclusive, comprometer o processo de aprendizagem dessas crianças, né? Para além da questão do deslocamento, muitos pais e mães que moram moram ali, deixam as crianças já é caminho e vão para o trabalho. Então, como é que faz isso, né, deslocando lá para o Olof Palme, que eu acredito que seja para lá, né? Desculpa, é o Weiner, né? Que é o mais próximo. Falei Olof Palme, mas Olof Palme é outro. É o Samuel Weiner, se eu não me engano, que é o mais próximo ali. Então, tem esse impacto também no próprio processo de aprendizagem dessas crianças. Esse deslocamento é um deslocamento para um novo ambiente, né? É um deslocamento que não vai se dar de forma gradativa, porque tem que tirar, porque é uma questão de infraestrutura, e é real, é séria. Né? A gente sabe ali no Salgueiro que as nascentes ali são muitas nascentes, há risco realmente, está atrelada à questão da infraestrutura, da ausência de obras, né, de reurbanização, de complementação e manutenção às obras que foram feitas anteriormente, pelos programas que passaram ali. Enfim, são muitas questões que acabam afetando diretamente a vida das crianças. Então, quando a gente pensa numa eleição para o conselho, olha quanta coisa a gente está falando, né? Olha de quanta responsabilidade essas pessoas que serão, como eu disse, durante 4 anos, guardiãs e guardiões, né, da defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente, que terão poder, como a professora Miriam diz, né, de entrar, não só como ela diz, mas como está previsto institucionalmente. Né? Elas têm o poder de entrar na vida íntima das famílias, e geralmente famílias com processos de muita desestrutura, como a Sabrina colocou aqui, passando pela violência, pelos processos violentos e tantos outros mais. Então, eu devolvo para vocês, cada uma de vocês tem 5 minutos, eu vou começar lá com a professora Miriam novamente, depois eu volto para você, Sabrina.
Eu só queria retomar, então, acho que a frase que eu falei no início, que esse momento e essas eleições, eu acho que elas são eleições sem precedentes nessa trajetória de 33 anos dos conselhos tutelares. Por quê? Porque os últimos anos são anos que refletem uma crise sociossanitária, e vocês trouxeram aqui alguns efeitos no impacto na vida das crianças, na formação, crianças que chegam quinta, sexta série estão totalmente analfabetas, a gente não tem ainda a dimensão do impacto que foi a pandemia na vida das nossas crianças, ainda a gente está conseguindo tatear a ausência de políticas no campo da saúde mental, e todo o desmonte que foi, né, das políticas, e também a gente sai aí de um período, né, de um contexto muito tenso, de um governo neofascista e que tem aí uma relação direta com grupos fundamentalistas. Então, a gente vive um momento que a gente precisa, que eu chamo de transição, a gente precisa retomar minimamente as nossas organizações no campo democrático. E essa organização, que a gente chama de conselho, ela é central para poder pressionar o poder público, e acho que Sabrina traz isso, como é que a gente vai pressionar para ter atendimento no campo da saúde mental para as crianças que estão com deficiência, que apresentam um diagnóstico de autismo. Há uma quantidade de diagnósticos que estão cada vez mais surgindo. Por que isso está surgindo? E quem está monitorando? O Conselho Tutelar, ele é um lugar, ele é uma recepção de violações quando esse serviço não acontece. Então, a família, ao invés de ser muitas vezes perseguida pelo conselho, ela vai em busca do conselho para ele proteger ela, para a garantia desse serviço. Então, ele tem o poder, sim, muitas vezes, de pressionar o poder público para que aquele serviço aconteça para aquelas crianças. E aí, fazendo uma relação com o que Sabrina falou, é fundamental o território, a participação popular, exigir debates, discussões de quem são os candidatos. E aí, a primeira pergunta é qual é o papel dessas instituições em nível territorial? É criar exatamente espaços de discussão. Semana que vem eu vou na Maré, via espaço criado pela Rede da Maré, para um diálogo com os candidatos. E eu, como sou uma pessoa que não sou de dentro, mas sou de fora, fico até mais fácil de fazer algumas reflexões, de trazer a importância de a gente pensar esse lugar, porque muitas vezes as pessoas estão lá, mas elas nem param para pensar da importância de criar essa reflexão. E aí a Sabrina traz esse lugar que vai representar não só as crianças salgueiras, ele precisa ser disputado em termos de perfil, de agenda. Como é que a gente disputa com esse segmento fundamentalista? Quando a gente abre o espaço para a conversa, para o diálogo, para o estudo, para a reflexão. E aí é fundamental as instituições como a da Sabrina e de outros grupos criarem espaços de debate, para a gente não deixar que outras formas de cooptação do eleitor aconteça, via pagamento de colocar no ônibus, via pagamento de alimentação. A gente sabe como é que funciona isso é totalmente contrário e está sendo muito presente. Isso é um retrocesso e que de uma certa forma vai contribuir para aquele cenário que a gente precisa superar, que a gente não superou, porque a situação é muito grave ainda na conjuntura política e democrática do nosso país. Então, falo que esse momento é um momento sem precedente na história do processo de escolha dos nossos conselheiros e conselheiras. A questão das violências, que é a segunda pergunta, a questão da violência escolar e a relação com o conselho, a escola e conselho é uma relação, não posso generalizar, tem alguns lugares que acontece muito interessante, uma troca, um processo de construção de ações, de políticas em conjunto, em que o conselho não é um dispositivo punitivo que a escola usa para a aluna, para o aluno infrequente, para o evadido, então a gente vai notificar através da FICAI, que é uma ficha, o conselho, para o conselho ir lá verificar por que essa criança está ausente. Essa entrada do conselho, ela não acontece só nesse momento, ela poderia acontecer em outros momentos, exatamente numa ação mais preventiva,
Porque se ela já começa a ficar infrequente, é porque tem várias questões que estão fazendo que essa mulher, por exemplo, que é uma mãe solo, sobrecarregada, que precisa gerar renda, não está conseguindo, e é a menina de 12 anos que cuida de uma outra, da irmã, porque não tem creche na região. Então, assim, precisa ter um esforço intersetorial concertado de dados de informação para pressionar o poder público. E aí, novamente, o papel do Conselho Tutelar. Ele precisa estar articulado com os órgãos da saúde, da assistência, da educação, para que a rede de proteção possa se efetivar. Como é que isso acontece? Quando ele começa a trabalhar na perspectiva de produção também de informações. Ele teria que registrar os dados dele no sistema, esse sistema produziria relatórios e informações que subsidiaria tanto o Conselho Municipal como também os parlamentares a pressionar o orçamento. Então, ele tem um papel fundamental que Sabrina bem pontuou e que a gente precisa não só estimular e valorizar esse lugar deles, que muitas vezes não sabem como ocupar outros espaços, porque as instituições, tanto o Poder Judiciário, muitas vezes o Ministério Público, colocam eles como um lugar de subordinação e de fazer um trabalho de registro e notificação das famílias que são consideradas negligentes, que abandonam suas crianças. E aí tem todo um contexto que, se isso está acontecendo, a gente precisa fazer uma leitura das várias violações e como é que essa perspectiva que Mônica trouxe, essa perspectiva que é mais comunitária, como é que a gente pode pensar coletivamente no cuidado dessas crianças, desses adolescentes, né? Eu acho que Sementes tem aí uma ação junto com outras, e isso precisa ser construído em diálogo com os seus representantes, que aí são os conselhos tutelares, né? E acho que é isso, assim, o tema da violência das escolas no Rio, ele é fundamental, seria, e que eu não vejo, um lugar de destaque, de protagonismo para as conselheiras, para os conselheiros poderem estar incidindo, poderem estar trazendo informações, e se houvesse um trabalho de prevenção, né, de articulação com as políticas sociais, a gente não precisaria estar vivendo esse lugar aí de muita exposição, muitas vezes uma resposta que só pela via da segurança pública, né, querendo que escolas tenham um botão para acionar a polícia, para colocar formas de controle de entrada de armas, e, de novo, é sempre respostas reativas, né? Então, é todo um campo problemático e que essa conselheira, esse conselheiro precisa estar presente, mas num lugar de defender os direitos, no lugar de proteger os direitos, de produzir informações, de pressionar as políticas, né? E defender as famílias, né? Famílias nos seus vários modelos de organização, né? Famílias nas suas várias formas de configuração. Então, também, e defender os projetos sociais que estão ali, né, promovendo os direitos. Então, tem muitas outras formas de ocupar esse espaço de poder, né, que lhes são dados pelos dispositivos legais. Então, como é que isso acontece? Acontece a partir da participação social. Só com a participação social, de uma politização desse lugar, de um debate mais qualificado, que a gente começa a mudar o perfil da representação política que ocupa esse lugar, né? E mais ainda nesse momento, é um momento que eu chamo de transição, a gente está no momento de transição das condições democráticas, né? Para a gente sair do caos, tanto da pandemia, mas do caos de um regime extremamente autoritário e de desvalorização e desmonte das políticas sociais, especialmente no campo das crianças e adolescentes. Sabrina, por favor. Eu vou pegar uma fala sua, né, Mônica? A sociedade africana, ela tem um conceito diferente do nosso conceito. A sociedade africana, ela tem um movimento cíclico, ela não tem um movimento cartesiano iguais às sociedades, né, ocidentais têm, né? Nós temos um conceito de Ubuntu diferente do conceito cartesiano que veio da cultura europeia. Eu vou só inverter a parte da Miriam, né, até por ser profissional da educação do município do Rio de Janeiro, eu vou primeiro focar nessa construção de violência, né, escolar, e depois eu falo do papel das instituições locais.
Nós, dentro do município do Rio de Janeiro, né, isso eu posso falar porque já trabalho há 13 anos na rede municipal, nós estamos abandonados, né? Nós não temos uma política pública eficaz dentro das unidades escolares. As nossas crianças PCDs, às vezes nós temos um profissional para cuidar de 15, 20 crianças PCDs dentro da unidade. Por exemplo, a educação infantil não tem direito de receber um mediador, porque as crianças não têm esse direito garantido dentro do município do Rio de Janeiro, porque nós não temos profissionais. Nós não temos profissionais suficientes dentro da rede municipal para atender as crianças, entre aspas, ditas normais, porque sempre falta um professor, sempre falta um agente, sempre falta um agente educador, está faltando profissionais dentro das unidades escolares, e profissionais diversos. E aí, o que o município do Rio de Janeiro faz? O município do Rio de Janeiro, ao invés de abrir concursos, né, abrir para novos profissionais, ele está terceirizando. Então, quando ele terceiriza, ele não faz esse vínculo aluno-educador, né? Porque educador, eu pego educador como todo, o merendeiro é educador, o agente educador é educador, todos nós somos educadores dentro da escola, né? Então, nós estamos sobrecarregados. Como não tem uma política pública de inclusão eficiente, também não tem uma parceria eficiente dentro da saúde, não tem uma parceria eficiente dentro do serviço social. Nós, dentro da educação, não temos uma parceria eficiente com toda a política pública que a gente tinha que ter. Porque a gente tinha que ter um assistente social, a gente tinha que ter um enfermeiro, a gente tinha que ter um psicólogo, a gente tinha que ter uma pessoa do serviço social atendendo dentro das unidades, mas isso não acontece. Então, além de precarizar, né, a educação para as pessoas ditas normais, precariza muito mais para as pessoas que têm problemas. E eu vou falar para você, as pessoas, os órfãos da Covid, eles estão abandonados. Porque o professor, além de sofrer toda essa pressão, as crianças já vêm com problemas dentro de casa, porque depois da pandemia todos nós tivemos problemas. Nós, seres humanos, não estávamos acostumados a viver isolado. Então, nós tomamos um baque na Covid porque a gente teve que viver isolado. E, querendo ou não, deu um reset. As nossas relações humanas, elas estão muito ruins. O ser humano perdeu a empatia pelo outro, o ser humano perdeu essa coisa de troca, de trocar de papel. Poxa, por que o colega está nesse estresse todo? A gente não vai perguntar, às vezes, por que o colega está no estresse. Aí o colega nos dá patada e a gente dá a patada de volta, ao invés de ter essa empatia e esse olhar para o outro. Então, a gente está com uma sociedade doente, como um todo. Além de ter esse problema, né, na sociedade como um todo, a gente tem problema de fundamentalismo religioso da teoria da prosperidade. Então, as pessoas estão procurando prosperidade, mas as pessoas não querem saber se o outro precisa da sua ajuda, né? E você não troca essa energia com o outro, né? E o papel da instituição, eu acho que todas as instituições, todos os projetos sociais, eles deveriam abrir as portas, né, para que os conselheiros tutelares ouvissem a comunidade e a comunidade ouvissem as propostas dos conselheiros tutelares, porque é muito importante, são eles que vão garantir o ECA durante 4 anos, dentro daquele território. Então, a gente tem a obrigação de abrir as portas para todos os conselheiros tutelares que quiserem entrar na nossa, né, no nosso espaço, no nosso território, para falar as propostas e também, às vezes, incluir nas propostas deles as nossas demandas, porque a gente também precisa fazer, né, essa troca. E a saúde mental, né, a falta de atendimento dentro da unidade escolar, a gente tem falta de tudo, né? A gente não tem falta só de atendimento específico, a gente tem falta de atendimento até para o professor. A gente não tem um atendimento de saúde mental. Muitas das vezes, os nossos alunos, às vezes, chegam na clínica da família, não tem médico. Se não tem médico, o enfermeiro pede para dar dipirona, até porque o enfermeiro, ele não é médico, né? Ele não é formado, então ele também não tem a obrigação, né, de dar laudo, de saber o que a criança tem.
e aí, por exemplo, no dia seguinte, mesmo a criança não estando legal, a criança volta para dentro da sala de aula. Isso acaba adoecendo tanto o corpo quanto a mente do professor, do aluno e da família. Até porque a família não tem garantido um atendimento de qualidade, nem na educação, nem na saúde, nem no serviço social, em nada. Então, eu acho que hoje, a gente, como sociedade, né, a gente tem que trocar o nosso viés. Como eu falo, a gente tem que mudar a nossa visão cartesiana e voltar às nossas visões ancestrais, né? Porque se o índio ele consegue, né, se gerenciar dentro da aldeia dele, se o africano consegue se gerenciar dentro da aldeia dele, olhando, tendo um olhar para o outro, os mais velhos ensinando para os mais novos, porque a gente também tem um problema, né, da gente não aceitar o mais velho, a gente precisa retomar essa passagem de que os mais velhos têm muita experiência e que a gente tem que aprender com o outro. As crianças também têm muita experiência porque elas são sujeitos únicos, né? Elas passam experiência para a gente passa experiências para elas e a gente vive num meio mais social, mais unido. A gente precisa hoje ter um olhar especial para o outro, porque é isso que está faltando muito, seja no serviço social, seja na educação, seja na saúde, seja em qualquer âmbito. Nós precisamos nos unir para acabar com essa prosperidade, que é uma prosperidade para o rico e não é uma prosperidade para a grande maioria do povo brasileiro. Muito obrigada. Boa noite. Ai, gente, quanta coisa, hein? Bom, a Cida Nunes diz que o papel das instituições locais, ela diz assim, o papel das instituições locais, bom, é de suma importância a comunicação e movimentação dos conselheiros, né, irem, aqui no caso, os candidatos, né, irem até as instituições e não esperarem, né, ser visitados. Acredito que ela esteja falando tanto dos conselheiros eleitos quanto de quem está pleiteando esse lugar, né? A importância também dessa agência, né? Tanto de quem já for eleito, de procurar, de fazer esse diálogo, eu acho que isso está presente muito na fala da Sabrina. E o Rodrigo Silva, ele coloca uma questão e faz uma pergunta. Sou repórter do jornal Fala Roça, um abraço, Rodrigo, um veículo de comunicação da Rocinha, e em 2020 teve mais de 11 mil denúncias, né, de violência doméstica no Rio de Janeiro. A gente viu que esse foi um sintoma do isolamento mencionado pela Sabrina, né, o quanto a gente viu a violência contra mulheres e crianças aumentarem, um processo de isolamento onde o agressor fica permanentemente com a pessoa agredida, e isso produziu uma explosão nos números de violência. Como o conselheiro pode agir diretamente contra isso? Eu vou devolver essa pergunta para vocês, peço que vocês sejam muito objetivas na resposta e também já façam as suas considerações finais, respondendo e já fazendo as considerações finais. Acho que a gente precisa ressaltar aqui na fala de vocês a responsabilidade do Estado com um conjunto de políticas públicas, desde o saneamento até a garantia efetiva dos equipamentos de educação, que é o que a Sabrina está falando, condições no processo de ensino-aprendizagem. É fundamental também que o poder público garanta que a política pública de assistência social seja efetivada. Isso num diálogo com todos os setores. Um pouco a fala da Miriam, né, que a intersetorialidade seja tônica na relação, principalmente na atuação do Conselho Tutelar e dos conselheiros. Precisam ter sensibilidade, empatia, conhecimento do território, qualificação, que não sejam pessoas atreladas a ideologias específicas ou a confissões religiosas específicas, mas que no trabalho conjunto, coletivo, em sociedade, da defesa do Estatuto da Criança e Adolescente, essa pessoa haja sob os preceitos constitucionais da laicidade do Estado. Vivemos num Estado laico, vivemos num Estado onde as instituições e os seus agentes e as suas agentes precisam respeitar a diversidade
racial, étnica, de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, ou seja, que garanta-se o que está na Constituição. E em se tratando de crianças, a Miriam ela usa por 3 vezes, um pouco mais talvez, mas que eu me atentei 3 vezes a palavra defender, que o conselheiro, conselheira seja um defensor das famílias, seja alguém que defende, acima de tudo, a garantia do direito da criança, do adolescente e das famílias, né? Pensando no cenário que Sabrina traz, de extrema vulnerabilidade nesse nosso novo normal, pós-pandemia, onde a gente precisa da coletividade, precisa estar mais perto, olhando com mais empatia todos esses processos, e a gente precisa cobrar isso do poder público. Então, que os debates nesses próximos 15 dias, né, que antecedem o dia 1º e a eleição para o Conselho Tutelar, seja de muito debate, seja de muita conversa, de muita sensibilização nos territórios, que as instituições promovam debates, que a gente possa provocar também a sociedade a se responsabilizar pela infância. Temos muitas discussões quentes que vão surgir daqui a pouco, vão retomar, né, a cena novamente, como a redução da maioridade penal, por exemplo. Então, como lidar com o processo de criminalização da infância, principalmente a infância negra, os processos de violência, a policialização da educação e da infância, que é o que a Miriam traz, né, e o quanto as respostas são sempre empurradas para o campo da segurança pública, inclusive no campo da infância e da adolescência. Então, são desafios enormes que um conselheiro e uma conselheira precisa ter em mente que a sua atuação precisa ser uma atuação firme, sensível, alinhada com os preceitos constitucionais, mas sempre feita numa construção dialógica com as instituições locais e com as instituições de sociedade. Ou seja, há muita luta pela frente. Então, eu devolvo a vocês para responderem ao Rodrigo Silva, do Fala Roça, e já fazerem as suas considerações finais. Uns 2 minutinhos para cada um. Mônica, acho que a sua fala sintetiza de uma forma exemplar, né, e com poder de síntese todos os elementos que são centrais, o que está em jogo, né? Eu acho que a pergunta do Rodrigo, ele traz aqui elementos que a gente não vai conseguir desenvolver em 2 minutos, mas ele é uma pergunta central para mostrar o quanto é sério esse lugar que está sendo ocupado, o quanto ele precisa ser qualificado. Então, a pessoa não precisa ter pós-graduação, mestrado, doutorado, não é isso. Qualificado no sentido de saber, quando vem uma denúncia, minimamente como que ele pode não reproduzir, porque a gente chama de processo de revitimização, causar mais violência contra essa criança. Se vem uma denúncia, como é que ele acolhe, como é que ele escuta e para quais órgãos ele precisa encaminhar. Esses órgãos precisam estar funcionando, porque não é ele que vai resolver o problema da violência. Ele recebe, precisa saber encaminhar, precisa saber construir pontes, relações institucionais para que os serviços que são qualificados para enfrentar a questão da violência possa ser acionado. Então, ele recebe a denúncia e precisa saber encaminhar e fazer muito bem o encaminhamento, monitorar, exigir, praticar medidas, até medidas extremas, muitas vezes, de retirar a criança de uma situação de violência extrema. Mas são medidas extremas, não é o dia a dia do cotidiano desses conselhos e dessas conselheiras. E ele tem que trabalhar na prevenção, para que essa situação extrema não aconteça com tanta facilidade. Para isso, ele precisa estar qualificado, ele precisa produzir dados, produzir análise, diagnóstico, saber se articular intersetorialmente, saber fazer a mediação entre os vários poderes. Ele precisa ter um perfil não só técnico, político, mas eticamente comprometida com essas pautas que Mônica muito bem disse. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, parabenizar a Fiocruz, eu espero que outras universidades façam a mesma coisa, outros espaços, a gente precisa
também entrar no, como Sabrina falou, a gente precisa também que esse tema entre no campo dos educadores, nas licenciaturas, nas escolas, os profissionais da saúde, os profissionais da assistência. Esses profissionais precisam se engajar, porque eles estão lá na ponta com a população também. Então, eles são atores principais, além das organizações, né, locais, as redes de serviços precisam exigir a qualificação também desses serviços, né? E é isso, então, que os próximos 15 dias tenhamos um processo aí acirrado de debate, discussão, e um nível, assim, que a gente consiga virar um pouco a chave do nível do perfil das nossas futuras conselheiras e conselheiros tutelares. Obrigada e uma boa noite a todas e todos e todes. Boa Muito noite. Obrigada, Sabrina. Eu acho que os conselhos tutelares, eles primeiro eles têm que fazer um trabalho de prevenção. Eu acho que eles podem fazer campanha nas comunidades, falando sobre o direito da mulher, o direito da criança, né? Porque às vezes a mulher ela não entende que aquele soco na mesa ele é uma forma de violência, porque nem sempre a violência, né? Ela é um soco na cara. Nós temos a violência psicológica, nós temos a violência afetiva, nós temos outras violências que elas são mais tênues, né? E nós, mulheres, precisamos investir nisso para que outras mulheres percebam que elas estão sofrendo violência, elas estão num relacionamento abusivo. Então, antes de ter, né, o soco na cara, né? Como eu digo, né? A violência física, existem outros passos antes. E eu acho que o conselheiro tutelar ele tem a obrigação, até porque muitas das vezes tem criança dentro dessa casa, tem um adolescente dentro dessa casa, a gente precisa primeiro fazer uma campanha, fazer um trabalho de campo, e o conselho tutelar seria primordial para fazer toda essa pesquisa. Infelizmente, a gente já sabe, né, como ele trouxe, né, 11 mil casos, não são um caso, 2 casos, são 11 mil casos. Os conselheiros tutelares eles precisam montar uma rede de apoio para a criança e para a mulher, porque a mulher precisa sair desse conceito de violência, desse campo de violência, porque se a mulher estiver estruturada, ela consegue estruturar a família dela, estruturar a criança, né? Infelizmente, a gente, dentro da sociedade, a gente não tem uma rede de apoio muito grande à mulher e nem uma rede muito grande de apoio à criança. E os dados mostram, né, que a maioria dessas violências acontecem na periferia com o povo preto, né? Então, a gente precisa de conselheiros tutelares que entendam isso. Eu, mais uma vez, vou pedir para todas as pessoas, vão em outubro, façam suas escolhas, vejam os candidatos que vocês tenham, né, no campo de vocês, vejam as propostas deles, porque eles com certeza vão querer fazer algum debate, principalmente os que têm essa capacidade mais de entrar, né, nos movimentos sociais. Ouçam eles, porque são eles que vão garantir alguns direitos daqui a 4 anos dentro daquele território, né? E eu, como educadora, eu peço, gente, vocês como sociedade civil, cobrem o poder público os seus direitos, porque vocês cobrando os direitos de vocês dão força para nós, profissionais de educação, né? E dão ânimo para a gente lutar pelos direitos das crianças e os direitos das crianças sejam garantidos dentro das unidades escolares, né? Eu agradeço a participação, agradeço o convite também, e que tenham muitos outros debates nesses 15 dias, porque a gente precisa, né, como eu digo, da hora da virada, porque a gente precisa virar esse jogo agora, porque senão nós vamos passar problemas muito sérios daqui para frente. Uma boa noite, Motumbá a todos. Gente, que debate bacana, né? Mais do que um debate bacana, é um debate necessário, oportuno e fundamental para esse nosso novo normal, esse período em que a gente sai ainda um pouco aturdido da pandemia de 2020, né? Da pandemia de Covid-19, de isolamento social,
do impacto das mais de 700 mil mortes no Brasil, do impacto disso na vida das crianças, das famílias mais vulneráveis, num processo de extrema debilidade da democracia no Brasil, né? Nós estamos retomando o fôlego e tentando reconstruir um processo democrático que vai requerer de todo mundo muito empenho, muita boa vontade para que a gente reconstrua uma sociedade que tenha mais respeito, tanto pelos idosos, que foram citados aqui essa noite, mas, sobretudo, em relação às nossas crianças, né? E que aqueles e aquelas que nos próximos 4 anos serão eleitos no dia 1º, eleitas no dia 1º, para efetivar a garantia do direito das nossas crianças e adolescentes, possam ter sensibilidade, possam ter coerência, responsabilidade e, acima de tudo, um comprometimento com um projeto de sociedade que garanta a permanência das nossas crianças no contexto da educação, que garantam que as nossas crianças sejam prioridade no atendimento da sua saúde e que garantam, acima de tudo, a defesa das famílias. Miriam usou 2 palavras: defesa, defender, e prevenção. Que a gente saia dos processos reativos e que a gente aprenda a trabalhar com prevenção, com diálogo, com construção coletiva, com construção, né, coletiva ampliada nos territórios, nos diversos setores em sociedade. Enfim, o Ubuntu, que a Sabrina chamou a atenção da gente, que a gente aprenda o Ubuntu dessa forma, né? O que afeta a mim, afeta você, afeta a todos. Então, que a gente tenha responsabilidade, que a gente divulgue muito nesses próximos 15 dias o processo eleitoral para o Conselho Tutelar para a defesa da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos próximos 4 anos. Quero agradecer ao Gerson, que nos ajudou nessa transmissão, à Vídeo Saúde, ao Dicionário de Favelas Marielle Franco, ao Ocupa Tijuca, a Sabrina, a Miriam, professora Miriam, a nossa querida profissional de educação do município do Rio de Janeiro, Sabrina Damasceno, também do Sementes, do Salgueiro. E obrigada a você que participou, que mandou a sua pergunta, que fez a sua intervenção e ajudou a gente a fazer essa conversa aqui. E é mais um momento e uma ferramenta para a gente mobilizar e fazer com que esse processo seja menos restrito do que foram os anteriores. Vamos que vamos, garantir um projeto de sociedade onde a gente possa dar um direito de vida digna e cidadania plena às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Boa noite a todos e todas. Esperar 20 segundinhos e a gente sai. Obrigada. Boa noite.